E aí pessoal, tudo bem com vocês? Vamos falar hoje sobre um assunto muito legal, que é a validação de dados. Essa é uma ferramenta que tem no Excel desde os primórdios e ela é uma ferramenta muito importante e muito pouco utilizada. Se você entender e dominar bem essa ferramenta, você consegue trabalhar nas suas planilhas e fazer com que as pessoas utilizem as suas planilhas de maneira mais segura. Tá? E o que é uma validação de dados? Imagina que você tem uma planilha onde inicialmente aceite qualquer coisa que você possa digitar em qualquer lugar. Só que imagina que você quer limitar isso. Se você tem uma coluna de data ou um campo somente de data, de um formulário, não precisa a pessoa digitar outra informação a não ser uma data. Se é um campo de texto até tantos caracteres, a pessoa não precisa digitar mais que isso. Vou dar alguns exemplos para vocês entenderem. Vamos pensar como um computador, aquela parte de trás do computador. A gente tem várias entradas, cada uma delas é diferente para que você não coloque um cabo em algum outro lugar. Essa é uma analogia que a gente pode fazer aí ao dia a dia com validação de dados. Senão, imagina se todas as entradas fossem iguais, a gente iria ter que ficar procurando por cor ou alguma outra maneira como utilizar. Alguns casos também que a gente tem no dia a dia, vamos pensar numa rua de trânsito, né? Então a gente tem as demarcações. Então vamos pensar que uma validação de dados aí está demarcando aquela área de deficiente, aquela área de carga e descarga. E apesar de algumas pessoas não respeitarem, mas existe aquela demarcação. Lá na validação de dados no Excel é diferente, lá a gente faz com que a pessoa não consiga desrespeitar isso. Outro caso interessante, né, é a sinalização, né? As placas também, elas são bem importantes aí para que a gente consiga andar de carro ou a pé de maneira segura, tá? E alguns outros casos também que são interessantes são algumas placas, né? Então imagina que a validação de dados ela limita as coisas pra gente, né? Então tem uma placa ali de banheiro masculino e feminino e aí seria mesmo uma analogia para a validação de dados, tá? Vamos ver isso funcionando lá no Excel? Bom, primeiramente, onde fica a validação de dados? Ela fica na guia Dados e ela fica aqui na parte de Ferramentas de Dados e ela está aqui em Validação de Dados, tá? Como estou com a tela um pouco reduzida aqui, meu botão ele está menor, mas pode ser que ele apareça maior para vocês, mas essa é a validação de dados. Então, pessoal, primeiramente, a gente tem que fazer nas células que a gente quer. Então, eu quero que nessa célula aqui ele aceite somente data. Então, eu vou selecionar essa célula, mas eu poderia fazer para um conjunto de células também, selecionando várias. Então, eu vou na validação de dados. Então, por padrão, o Excel, toda planilha, ele sempre deixa para a gente permitir qualquer valor. Ou seja, qualquer informação que você digitar aqui, ele vai aceitar. E agora a gente vai começar a mudar isso. A gente vai falar para ele o seguinte: eu quero que nessa célula aqui aceite somente data. Eu posso colocar uma data de início, data de término. No caso aqui eu vou colocar o seguinte: é maior ou igual a, e vou colocar 1º de janeiro de 1900, que é a data de início do computador. E vou dar um OK aqui. Bom, nesse momento ele já está aceitando qualquer data acima de 1º de janeiro de 1900. Visualmente, não tem nenhuma modificação por enquanto, não tem um aviso para a pessoa que nessa célula tem uma validação. Mas vamos testar. Vou colocar a data de hoje aqui, vou dar um Enter, aceitou. Agora eu vou colocar meu nome. Olha lá, esse valor não corresponde às restrições de validação de dados definidas para esta célula. Ele já está falando, opa, não aceita isso aqui, tá? Então a gente já fez parte da nossa validação de dados. Vou na mesma célula clicada, eu vou voltar lá em validação de dados. Aqui eu tenho uma opção de deixar ignorar em branco, para ele aceitar ou não informações em branco. E aqui do lado tem numa abinha aqui mensagem de entrada. Como eu falei, como a gente colocou uma validação de dados e a pessoa não sabe que tipo de validação de dados que está lá, a gente pode colocar aqui um aviso para ela. Vou colocar aqui, cuidado. Este campo aceita somente datas. E vou dar um OK por enquanto. Bom, observe o seguinte, ele apareceu esse quadradinho agora. Quando a gente clica fora, ele some. A gente clica nessa célula, ele aparece novamente. Se eu fizer isso em várias células, sempre que eu clicar na célula, ele vai aparecer embaixo. Tá? Então eu clico na célula, ele vai aparecer esse quadradinho para a gente aqui.
voltando aqui na célula na mesma célula, eu já informei para a pessoa então que eu tenho um alerta, ele apareceu o quadradinho. Um detalhe, eu posso pegar esse quadradinho aqui e eu posso clicar nele e arrastar ele para outro lugar. Um ponto importante, cada célula, esse quadradinho ele aparece embaixo. A partir do momento que eu arrastar esse quadradinho para um determinado espaço, ele vai ficar fixo para todas as células. Qualquer célula que eu clicar, ele vai mostrar somente naquele espaço. Então isso é muito importante. Então agora a gente vai na mesma célula selecionada, vamos voltar lá em validação de dados. Eu quero que vocês venham na aba alerta de erro aqui, ó. Essa alerta de erro que é muito interessante. Eu posso personalizar a mensagem de erro. Em vez de aparecer aquela mensagem padrão, eu quero mostrar a seguinte mensagem de erro: eu avisei. Você não prestou atenção e digitou errado. Vou dar um OK. Pronto, então eu vou colocar outra data aqui. Tranquilo. Vou digitar uma outra informação. Olha que bonito. Então, você não prestou atenção e digitou errado. Então, é isso que ele faz para a gente naquela tela. Tá? Naquela tela de alerta de erro. Vamos para a célula de baixo aqui que eu vou mostrar uma outra diferença que a gente tem lá naquela tela de alerta de erro. Então aqui está pedindo para colocar uma data somente 2016, eu vou lá na validação de dados, vou escolher data e vou colocar então aqui 1º de janeiro de 2016, 31/12/2016. Vou colocar uma mensagem de data somente 2016. E o alerta de erro, vou colocar data incorreta. Aviso. Bom, então a gente vai digitar aqui a data 31/12/2016. Ele aceita. Vou digitar 1º de janeiro de 2017. Ele não aceita. Eu tenho a opção de repetir para ele voltar e a gente tentar de novo, ou então cancelar. Essas são as duas opções que eu tenho para fazer de ações ali. Se eu voltar na validação de dados, aqui na aba alerta de erro, eu tenho aqui no estilo, vocês estão vendo que está o botãozinho parar aqui? Esse botão significa que se você digitar errado, ele para e não deixa fazer nada. Eu tenho uma segunda opção aqui que é o aviso. Quando eu coloco essa opção, eu dou acesso à pessoa decidir se ela digitar uma data incorreta, eu dou acesso para ela decidir o seguinte. Olha lá, você deseja continuar? Se a pessoa clicar no sim, ele vai aceitar a data incorreta aqui. Se a pessoa clicar no não, ele vai voltar para aquela tela e a pessoa vai digitar novamente a informação. Vamos conferir aqui? Vou clicar no não. Opa, ele voltou e a pessoa vai digitar de novo. Vou dar um Enter aqui novamente para ele mostrar aquela tela de novo. Deseja continuar? Sim. Pronto, ele aceitou a informação errada. Então observem que eu dei o acesso para ele, né? Mesma informação, mesma coisa eu vou colocar aqui embaixo. Data somente março de 2017, então eu vou colocar aqui data 01/03/2017, 31/03/2017. Aqui eu já vou colocar datas de março de 2017. No alerta de erro, eu vou colocar aqui o seguinte, eu vou colocar a data incorreta, mas aqui eu vou mostrar a terceira opção, que é o informações. O informações é aquele cara que é o seguinte, ele aceita qualquer tipo de informação errada. Ele somente te avisa. Então eu costumo dizer que ele é o corno manso. Ele sabe que está sendo traído, mas tudo bem. Está tudo de boa para ele. Então eu vou colocar uma data de março de 2017 aqui. Vou colocar agora uma data de fevereiro. Data incorreta, beleza? Aceitei, tá tudo certo, tranquilo. Ele só informa para você então o que você quer. Então é muito importante, pessoal, que a gente escolha muito bem, né, o que a gente vai usar desse aqui. Particularmente, eu gosto bastante de utilizar o parar.
Eu uso muito pouco ele, ou outros que não sejam ele. Eu já utilizei algumas vezes também o aviso, né, que às vezes você pode colocar para não precisar ficar programando muita questão de datas, essas coisas, você pode utilizar o aviso. E informações, praticamente eu não uso, tá? Mas na maioria das vezes eu uso o parar. Então, pessoal, aqui eu tenho uma outra opção também. Aqui eu posso colocar uma fórmula. Olha só que interessante, 15 dias para trás, 15 dias para frente. Então lá na validação de dados, aqui na data, eu posso colocar a nossa famosa fórmula igual hoje. Então a data de início vai ser hoje menos 15. E a data de término vai ser igual a hoje mais 15. Então aqui, pessoal, eu estou falando para ele que eu quero que ele realmente traga para mim a data de hoje menos 15 dias e a data de hoje mais 15 dias para a data de término. Vamos ver isso funcionando? Então vou colocar a data de hoje aqui. Opa, ele vai aceitar. Agora eu vou colocar a data de hoje menos 15. Então vou colocar 15 do 3 aqui. Aceitou. Vou colocar 14 do 3. Ele já não aceita mais. Eu não coloquei uma mensagem de erro, mas ele não aceita mais. Dessa maneira a nossa planilha fica bem dinâmica, né? Então eu vou colocar aqui 15 do 4, ele já não aceita mais porque passou de 15 dias. Então 14 do 4 ele aceita. Então está funcionando tranquilamente. Outras opções que a gente tem na validação de dados é a opção de texto. Então eu tenho o comprimento do texto que eu posso usar para nome. Eu quero que tenha no mínimo 6, no máximo 15 caracteres. Posso colocar mensagem de entrada, alerta de erro também, mas não vou colocar para a gente não perder muito tempo. Então, se eu tentar digitar um texto aqui com 4 caracteres, não aceita. Digitei com 6, mais que 6 um pouco, aceitou. Então, essa é uma outra alternativa. Nota também de 0 a 10. E aqui a gente tem duas opções. Se é um número inteiro, né, então vai ser 1, 2, 3, 4, 5. E eu tenho a opção de decimal, que eu posso ter nota de 1,5, nota de 1,3, às vezes a gente está falando de dinheiro, tem os centavos, então a gente tem que escolher aqui. Nesse caso eu vou usar a nota de número inteiro mesmo, de 1 a 10. Então colocou a nota 1, aceita. Opa, ali no exercício estava falando de 0 a 10, mas tudo bem. Vou colocar 11, ele já me dá um erro, tá? Agora eu quero mostrar um dos que eu acho mais interessantes e é um dos que a gente pode usar de maneira bem dinâmica e fazer bastante coisa avançada, que é a lista de nomes, né? Então, é a validação de lista. Então eu vou clicar aqui nessa célula, vou na validação de dados e vou escolher a opção lista, tá? E aí aqui na fonte eu vou selecionar as células que eu quero que ele fique na lista. Vou selecionar essas células e vou dar posso colocar aqui, selecione um item da lista. Vou colocar aqui, nome inexistente. Bom, olha que interessante agora. Ele abre uma lista suspensa aqui do lado para a gente simplesmente escolher os nomes que a gente quer. Muito fácil, muito simples de fazer e não requer nenhuma linha de código, não precisa ir para o VBA para fazer nada disso. Tá? Uma outra dica interessante é que eu tenho uma tabelinha aqui do lado chamada materiais. Eu posso referenciar essa lista, ela não precisa ficar aqui na nossa planilha. Eu posso simplesmente vir aqui, fazer uma validação de lista. A partir do Office 2010, ele deixa que a gente busque informações de outra lista. Então eu consigo vir aqui, de outra planilha, desculpa. Venho em materiais, seleciono o que eu tenho aqui e dou um OK. Pronto, olha que interessante, a nossa tabela está lá e a gente está buscando informações aqui. Outra coisa importante também que a gente pode fazer, eu vou vir aqui na pasta materiais e vou selecionar esses nomes que eu tenho aqui, que são os materiais que eu quero. Eu vou dar um nome, renomeando via caixa de nome. Quem não conhece a caixa de nome, assista a nossa aula aí sobre como utilizar a caixa de nome, que é muito interessante. Vou simplesmente selecionar aqui, vou clicar aqui na caixa de nome e vou chamar isso aqui de materiais. Dei um Enter, eu tenho que dar um Enter para finalizar.
Se eu clicar aqui e procurar materiais, ele vai mostrar que a lista que eu fiz deu certo. E agora aqui na validação de dados, vamos modificar essa aqui. Lá no validação de dados na lista, em vez de eu selecionar isso aqui, eu vou escrever materiais, que é o nome que a gente deu ali agora. Feito isso, pessoal, eu não estou mais referenciando a uma célula, eu estou referenciando a um nome. Então, com isso a gente pode fazer com que esse nome seja dinâmico, a gente consegue fazer várias coisas. Olha lá que interessante. Ele apareceu aqui pra gente. Qual que é a vantagem? Como eu estou renomeando uma tabela, se eu descer aqui e criar um novo produto mouse, quando eu voltar na minha validação de dados, ele já criou para mim aqui mouse. Olha que interessante. Essa é uma maneira fácil. A gente tem outras maneiras de fazer isso, utilizando lá no gerenciador de nomes, criando o nome com fórmula, utilizando a desloc. Tem outras maneiras de fazer, mas eu gosto de mostrar essa aqui, que ela é uma maneira bem simples. Então, sempre que eu renomeio um intervalo aqui, quando eu acrescentar um nome mais aqui, porque eu estou utilizando uma tabela, ele já amplia aqueles nomes para mim. Então, olha aqui o mouse aparecendo novamente. Outro detalhe muito legal, pessoal, a gente consegue fazer uma validação de dados um pouco mais avançada. Por exemplo, aqui eu tenho 4 tipos de receitas: de bolo, café, arroz e uma feijoada. Eu quero que ele me traga as opções do bolo sempre que eu selecionar bolo. Quando eu escolher a opção café, eu quero que ele me traga as opções somente de café. Isso a gente vai fazer aqui do lado, olha. Eu vou fazer uma validação de lista aqui para que ele traga para mim, primeiro, a lista, as receitas que eu tenho, que estão aqui. Vamos fazer isso primeiro. Depois eu quero que ele traga para mim aqui somente as opções dos ingredientes de acordo com o que eu selecionar aqui. Então é uma lista dependendo da outra. Existem várias maneiras de fazer isso e eu vou mostrar para vocês uma maneira muito simples de fazer também. Primeiramente, ela requer que a gente renomeie tudo o que eu tenho aqui. E para isso, pessoal, a gente vai fazer o seguinte. Eu vou selecionar todas essas informações aqui. Vou pegar, inclusive, aqui o cabeçalho. E eu vou renomear tudo isso aqui em conjunto. Eu não preciso renomear coluna a coluna. Olha que interessante. Quando eu venho aqui em fórmulas e eu tenho que criar a partir da seleção aqui na gerenciador de nomes, ele está me falando o que eu quero criar os nomes dessas listas baseado no quê? Baseado na linha superior. Vou tirar a coluna esquerda aqui. Pronto. O que ele fez para mim aqui? Ele criou um intervalo de nome chamado arroz, que são as informações. Criou um intervalo de nome chamado bolo, outro intervalo de nome chamado café, outro intervalo de nome chamado feijoada. Essas informações aqui também, eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou criar um aqui e ela vai ser automaticamente renomeada como receitas. Então eu já tenho os nomes, os intervalos renomeados. Bom, agora eu vou vir aqui na planilha receitas. Aqui onde está a receita, eu vou falar para ele que eu quero fazer uma validação de dados, que seja uma lista, e eu quero que ele traga para mim as receitas. Vou dar um OK. Olha aqui, ele trouxe para mim então que eu tenho bolo, café, arroz e feijoada. Aqui embaixo eu vou utilizar a informação que está escrita nessa célula. Vocês concordam que bolo, além de estar escrito nessa célula aqui, existe um intervalo chamado bolo também? Então eu quero que ele traga para mim, aqui nessa célula, a lista do bolo, mas quando tiver escrito bolo aqui. Se tiver escrito café, eu quero que ele use a validação de lista do café, que eu tenho uma tabela também chamada café. Então, olha que interessante. Para isso, a gente vai vir aqui na validação de dados e eu vou escolher aqui uma validação de lista e eu vou colocar igual. Vou utilizar uma fórmula que ela chama indireto. Vou fazer uma aula sobre essa fórmula indireto, mas ela permite com que a gente utilize intervalos para fazer ações um pouco mais elaboradas.
Então eu vou clicar aqui na célula C4, então a partir desse momento eu estou utilizando essa célula C4 como se ela fosse o nome de uma lista, como se ela fosse alguma coisa mais avançada. Pronto, vou dar um OK. Olha que interessante, ele trouxe para mim aqui água, pó de café. Se eu escolher aqui bolo, ele vai trazer aqui para mim as receitas que eu tenho com bolo, os ingredientes que eu tenho do bolo. Se eu clicar aqui no arroz, ele vai trazer para mim aqui os ingredientes que eu tenho com arroz. E feijoada, a mesma coisa, é o que eu tenho mais ingredientes. Então, é dessa maneira que eu faço isso. Então, nesse momento eu tenho uma dependência, né, uma lista dependendo de outra, tá? Uma outra coisa que a gente pode fazer aqui também, utilizando essa informação, utilizando a mesma célula em direto, olha o que eu vou fazer, a mesma fórmula em direto, eu vou clicar aqui e vou selecionar todas essas células aqui. Agora olha o que eu vou colocar, igual, vou escrever indireto, e eu vou falar para ele que eu quero utilizar a lista de nomes que está nessa célula aqui. E eu vou fechar meu parênteses e eu não posso dar simplesmente um Enter. Eu tenho que fazer que essa forma seja matricial. Então eu vou dar um Ctrl Shift Enter. E observem que legal. Ele traz para mim aqui então as receitas, os ingredientes que eu tenho naquela receita. É claro que aqui eu precisaria tratar um pouco melhor esses dados, né? Para que ele traga para mim somente os que eu quero, que não traga esses zeros aqui, né? Então eu já tinha feito uma validação condicional, uma formatação condicional aqui, para ele mostrar para a gente quais células a gente selecionou por aqui, tá? Então, com a validação de dados, a gente consegue fazer uma série de trabalhos legais, bem interessantes, e deixar a nossa planilha muito mais segura para que a pessoa não digite nada do que realmente ela não tenha que digitar naquela célula, ou naquela coluna, ou naquele determinado intervalo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram do vídeo, dá um joinha aí, se inscreva no nosso canal, baixe a aula que está lá na descrição do vídeo e também acesse o nosso site maisqueplanilhas.com.br. Até a próxima!